Podeis assentar, amém, irmãos? 2 versículos só, né, irmãos? Mas fala muito aos nossos corações. Eu fiquei meditando muito nessa palavra já há alguns dias. Eu estou refletindo sobre essa palavra. E confesso aos irmãos que não é fácil, né, falar sobre isso, mas o Senhor fala como Ele quer. Em todas as coisas Ele tem um propósito. Esse trecho faz parte, né, de um trecho da palavra que é conhecido, né, o servo sofredor. Porque todo esse capítulo é dedicado aí já antes, um pouquinho, no 52, falando sobre o sofrimento do Messias. Isaías foi um profeta que profetizou por um longo período na terra de Israel. O seu ministério durou ali 40 anos, imagine-nos, 40 anos. Isaías teve o privilégio de estar ali próximo de 4 vezes, começando ali no final do reinado de Uzias, passando por Jotão, Acais e Ezequias. Então o ministério de Isaías termina ali, também junto com o reinado de Ezequias. Isaías é chamado profeta messiânico, porque entre todos os profetas da Bíblia, ele é quem mais faz revelação acerca da vinda de Jesus e da salvação de Deus. Isaías ele fala de uma forma muito clara e explícita sobre a vinda de Jesus e seu plano de salvação. Uma coisa interessante é que Isaías, em seu livro, ele fala 27 vezes sobre salvação, enquanto que todos os outros profetas do Velho Testamento falam apenas 6. Então nós podemos entender que Isaías é um profeta de grande relevância para a obra de Deus, para o nosso crescimento e edificação espiritual. E quando nós nos deparamos aqui com esse texto, nós vemos que Isaías ali sendo inspirado pelo Espírito Santo, né, usado pelo Espírito Santo, ele começa a falar ali sobre a graça e a misericórdia de Deus que seria manifesta a nós pela vinda de Jesus. E quando ele fala ali do sofrimento de Cristo, ele mostra o amor e a compaixão de Deus por nós, nos oferecendo a salvação e para isso fazendo Jesus sofrer todas aquelas coisas para que o preço fosse pago por nós. Quando nós nos deparamos aí com esse trecho, né, e ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades aqui nós também podemos traduzir por pecado. Jesus sofreu pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, pagando o preço pelos nossos pecados, para que o plano de salvação de Deus se concretizasse em nossas vidas. E aí Isaías ainda diz assim, as nossas dores levou sobre si. E ali a gente imagina, né, como Jesus estava sofrendo naquele momento ali do Calvário, e a dor era tão grande que a Bíblia diz que até as lágrimas de Jesus se transformavam o suor de Jesus se transformava em sangue. Porque de fato Jesus estava sendo maltratado, ele estava sendo humilhado, e ele não tinha pecado. Ele estava levando aquela cruz, pagando aquele preço, para que hoje eu e você estivesse aqui e tivéssemos acesso à salvação de Deus. Ele sofreu um castigo que era nosso. E ele diz assim, né, as nossas dores levou sobre si. Aí eu fiquei refletindo, né, como Deus é bom e como Deus é misericordioso, que contempla as nossas dores, que contempla as nossas angústias, que contempla as nossas aflições, e que vem em nosso socorro quando nós clamamos, que atende a nossa oração quando nós buscamos. E esse versículo fala de dores e fala de cura, fala de ferida, mas também fala de sarar a ferida. E ali eu fiquei refletindo e me lembrei de Elias. Irmãos, todos nós, enquanto servos de Deus, estamos sujeitos a dores. Mas esse versículo ele não fala das dores físicas, ele fala de uma dor muito maior e pior, que são as dores da alma. Que são as dores que aprisionam a mente e afligem a alma. E eu fiquei pensando nisso, e aí talvez você possa se perguntar assim, mas o crente passa por isso? Claro, o crente passa por isso, todos nós. Aí tem um exemplo muito claro, lá no livro de 1
1 Reis 19, quando fala de Elias, depois que ele derrotou ali os profetas de Baal, ele ficou muito angustiado, Jezabel estava ali ameaçando, e ele ficou tão aflito, tão angustiado, que a Bíblia diz que Elias ele fugiu para a caverna e ele desejou a morte. Imagina, amados, a aflição de Elias naquele momento, a angústia que ele estava enfrentando. Então é dessas dores aqui que esse versículo está falando. Ele levou sobre si as nossas dores. Quando a gente pensa em dor, a gente pensa só em dor física. Mas a dor física é muito mais fácil de tratar do que a dor da alma, do que a dor do coração. Porque para essa só Jesus tem a solução. E aí Isaías segue dizendo ainda: reputávamos por ferido de Deus e oprimido. E quando ele fala reputávamos, quer dizer, as pessoas ali vendo aquele sofrimento de Jesus, vendo Jesus passar por tanta humilhação, por tanto sofrimento, tanta tristeza, podia se perguntar, né? Igual aquela situação que a Bíblia descreve lá em João capítulo 9, quando Jesus curou aquele cego de nascença. De um modo geral, as pessoas têm uma visão: se ele está sofrendo é porque ele mereceu. Não é assim? Está pagando o que deve. Normalmente a gente diz isso de forma até leviana. E quando Jesus estava ali, as pessoas pensavam assim, né? Reputávamos por ferido de Deus e oprimido. Do mesmo jeito que julgaram a Paulo, quando Paulo foi ferido por aquela serpente, lá naquela ilha. E eles disseram: olha, esse homem é tão ruim, tão mau, que ele escapou do naufrágio, mas o juízo de Deus não deixa viver. Não foi assim que disseram? E muitas vezes a gente julga desse jeito. E as pessoas naquele tempo também pensavam assim sobre Jesus. Então a palavra diz claramente: reputávamos por ferido de Deus e oprimido, mas amados do Senhor. Esse considerar Jesus aqui como ferido de Deus não entra nesse contexto, porque Jesus voluntariamente aceitou o plano de Deus, o plano de Deus de salvação para mim e para você. E aquele sofrimento era tanto, e as pessoas falavam assim: aí ó, Deus está punindo ele. Ó, não deve ser boa coisa não, porque Deus permite ele passar por tudo isso. As pessoas também fizeram isso naquela cura daquele cego de nascença. Quando Jesus foi curar aquele cego, eles falaram assim: ô mestre, esse aí quem pegou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Porque havia um entendimento que a pessoa passava por sofrimento, por aflição e por situação, quando de alguma forma merecia. Sendo herdado, sendo adquirido, mas de alguma forma estava pagando ali um preço. Só que com Jesus era diferente. O que Jesus estava sofrendo era por mim e por você. Para que hoje nós pudéssemos ter acesso direto ao trono de Deus, a salvação do Pai. E é por isso que hoje nós estamos aqui, amados do Senhor. Porque o Senhor levou sobre Ele as nossas dores. O sofrimento que era para nós passarmos, Ele passou primeiro, pagando o preço para que hoje nós estivéssemos aqui e tivéssemos acesso à salvação do Pai. Aí no versículo 5 ele vai dizer assim: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E lá em Gálatas 3,13 ele vai dizer que Jesus se fez maldito por nós, porque todo aquele que morria em morte de cruz era maldito. Imagina, amados, se eu ou você teria a condição de passar o que Jesus passou, de enfrentar aquele sofrimento que Jesus enfrentou. Tanto é que aquele ladrão na cruz ali, ele olhou para Jesus e falou assim: nós estamos aqui porque merecemos, mas e esse aí? O que ele fez? Vocês já pararam para refletir como Jesus sofreu naquele momento? A dor que Jesus enfrentou, amados. Imagina Jesus pendurado ali naquela cruz, as mãos feridas, cravadas ali, os pés cravados naquela cruz. O que sustentava o corpo de Jesus naquela cruz eram aqueles cravos. E Jesus, naquela aflição tão grande, chega um momento que a dor, a agonia dele era tão grande, e ele olha para o céu e fala: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porque a aflição era grande, a agonia era grande, o sofrimento foi grande. E Isaías disse que isso ia acontecer. Aí vocês imaginam aí que Isaías, o ministério dele, foi lá em 680 a.C. Quando
quantos anos atrás estava profetizado que isso iria acontecer. Amados do Senhor, sabe o que isso nos mostra? Quando Isaías estava falando ali por meio da profecia, que Deus é o Deus que fala e é o Deus que cumpre, e que nenhuma de suas palavras cai em terra, mas que todas se cumprem para a glória de Deus. Se você tem alguma promessa do Senhor, se você recebeu alguma profecia de Deus, não desanima não, porque o tempo do cumprimento vai chegar. Porque a hora de Deus vai se concretizar na sua vida, porque o que Deus fala não fica inútil, mas se cumpre para a glória de Deus. E ali Isaías falou e profetizou, e da forma como Isaías profetizou, isso aconteceu. E Jesus sofreu da mesma forma que Isaías descreveu. E ele diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, sendo maldito por nós. Ele foi literalmente ferido. Isso aqui não é no sentido figurado, nem imaginado, nem pensado. Isso literalmente se cumpriu na vida de Jesus. Quando ele foi açoitado, quando ele foi humilhado, quando ele foi maltratado, quando até as suas roupas foram ali tiradas e lançadas só para ver quem ficava. E naquela cruz ainda, ele com sede lhe deram vinagre a beber. Imagina, irmãos. Se a gente parar para pensar nisso, a gente fala, gente, como Jesus sofreu para nos dar salvação. E Deus, olhando desde os céus, permitiu. E Deus estava ali, contemplando todo o sofrimento de Jesus. E sabe, diante disso, que eu fico a pensar? Tanto crente imaturo, que não quer passar por nada. Crente imaturo que fala assim, eu não aceito essa dor. Vai lá, come açúcar, daí a pouco desenvolve a diabetes. Eu não aceito essa doença. E não pensa, né? Ele procurou, ele provocou. E diz, eu não aceito. Mas ali é no corpo físico. E essa palavra, ela está falando das dores da alma. Imagina se Jesus dissesse, eu não vou aceitar passar por tanto sofrimento, porque eu não tenho culpa. Imagina, não, se Jesus tivesse recusado. Onde é que estaríamos eu e você hoje? Que ele teve que passar por isso, para que nós alcançássemos a salvação. Para que o plano de Deus de salvação nas nossas vidas fosse concretizado. E aí Isaías segue dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia, Jesus. Amados, eu fiquei refletindo e fui pesquisar e buscar as enfermidades da alma. Eu acho que a coisa mais preciosa que a gente pode ter na nossa vida é paz, é alegria, é serenidade para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades. Só que essa paz, ela é muito efêmera. Efêmera não é passageira, pode ser volátil, passar no instante. Mas a paz que Jesus dá, ela é duradoura. E muitas pessoas, ao passar por situações difíceis, perdem a sua paz. E quando a pessoa perde a paz, aí vem as enfermidades da alma. Quantas pessoas, ao enfrentar situações difíceis, começam a sofrer as dores da alma? Pessoas que não conseguem superar um luto, pessoas que passam por dificuldade por um desemprego, por uma situação de doença, por um problema familiar, aí começa a se preocupar de uma tal forma, e aí começa a desenvolver aquilo que é chamada de enfermidade da alma. Eu achei tão interessante que eu escrevi aqui, vou ler para vocês, um conceito do Google. Porque eu já tinha entendido, mas o Google me deu esse conceito, eu vou ler para vocês. Eu coloquei lá assim, enfermidades da alma. Ainda mostrei para o meu marido, eu falei, olha que interessante. E aí o Google respondeu assim, conhecidas como doenças da alma ou psicossomáticas, a depressão, ansiedade, medo, pânico e aflição se alojam no corpo, causando problemas gástricos, respiratórios e até mesmo câncer, tirando a alegria de viver,
a fé e a esperança, contaminando todas as áreas da vida. Vocês entenderam, irmãos? É profundo, né? Enfermidades da alma. E o que provoca isso? Aí foi o que eu falei para vocês. O que provoca a enfermidade da alma? O remorso. Aí eu fui anotando, né? Falei, o que provoca isso? O que faz a gente perder a alegria, perder a fé? Perder muitas vezes a vontade de viver, como aconteceu ali com Elias. E aí eu fui anotando. O remorso, a culpa, pecado não confessado, luto, problemas familiares, decepção, desemprego, e tem muito mais coisa. Mas eu anotei esses aí. Qual é a dificuldade que tu está enfrentando hoje? O que é que está te afligindo hoje? O que é hoje que está tirando a tua alegria, a tua vontade de viver? O que é que está matando aos poucos a tua fé, a tua esperança? Aí Isaías vem nos dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Está aí no versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia, Jesus. Amados, aí a gente volta um pouquinho mais atrás, lá no Velho Testamento. E ali as pessoas, quando precisavam de algo do Senhor, iam lá até o profeta. Aí o profeta ia, orava a Deus. Aí Deus respondia ao profeta e o profeta respondia à pessoa. E isso durou todo o Velho Testamento. E daí a importância dos profetas no Velho Testamento. Porque os profetas eram os mensageiros de Deus, boca de Deus na terra. E aí foi necessário que Jesus viesse e morresse naquela cruz. E a Bíblia diz que quando Jesus foi ali crucificado, e quando ele expirou, que o véu do templo se rasgou. O templo ali, ele tinha um véu ou uma cortina, se fosse hoje teria uma cortina. E aquele véu ali, atrás daquele véu, no lugar dos santos dos santos, onde a glória de Deus se manifestava, só o sacerdote tinha acesso. E era ali que ele levava as demandas a Deus. Mas quando aquele véu do templo se rasgou, quando Jesus morreu naquela cruz, todos nós passamos a ter acesso direto ao trono do Pai. Recebemos ali a presença preciosa do Espírito Santo nas nossas vidas, que é o nosso intercessor. E hoje todos nós podemos nos achegar ao Senhor e confessar a Ele as nossas dores, as nossas aflições, para que nós venhamos ter paz. Porque Isaías já estava nos dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. E aí ele encerra o versículo 5 dizendo: pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todo mundo sabe o que é pisadura, que é pelos passos de Jesus, pela trajetória de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, por todo o legado que Jesus nos deixou. É por isso que somos curados, é por isso que podemos ser transformados, e sobretudo é por isso que somos salvos em Cristo Jesus. Porque o Senhor pagou o preço para que nós hoje estivéssemos aqui. Porque enquanto ele carregava aquela cruz, sofrendo e sendo humilhado por obediência a Deus, nós íamos sendo curados de todas as dores da alma. E ali, naquele momento, embora muitos não entendiam, foi refeita a ponte entre nós e Deus. Aí eu fico pensando, né? Lá em Gênesis, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, e eu amo o livro de Gênesis, a história é muito linda, eu sempre cito isso. E ali a Bíblia diz que todos os dias de tarde, que Deus descia no jardim e conversava com Adão e Eva. Imagina, amados, o privilégio de Adão e Eva. Todos os dias o Senhor vinha conversar com eles. E ali, quando eles pecaram, foi criado uma distância muito grande entre eles e Deus. Porque o pecado jamais veio à face do Senhor. E ali o Senhor se afastou. E Deus não mais se manifestou ao homem como se manifestava a Adão e Eva. E desde aquele momento, quando o Senhor se retirou deles ali,
não se manifestando mais na forma de como ele vinha, ficou um grande vazio no coração do homem, no coração de Adão e de Eva. E esse lugar, amados, é reservado ao Senhor. Esse lugar é do Senhor. Tem até um hino aqui, né, que a gente gosta de cantar. Esse lugar é do Senhor. Todos nós, enquanto seres humanos, temos esse anseio, esse vazio, que muitos não sabem como preencher. Que muitos não entendem que esse vazio é lugar de Deus nas nossas vidas. E quando Jesus, ele parte, né? Ele vem à terra e passa por todo o sofrimento. Como Isaías está descrevendo aqui, esse vazio agora passou a ser preenchido novamente pela presença de Deus. Na vida de todos aqueles que desejarem ter um relacionamento com o Senhor. Porque por isso ele enviou o seu Espírito Santo, intercessor, que faz essa ligação entre nós e Deus. E tem coisa melhor, irmãos, do que sentir a presença de Deus. É muito bom sentir a presença de Deus, aquele calafrio, aquela sensação boa, aquele calor que só o Espírito Santo de Deus traz. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. A presença do Senhor é real neste lugar. E Ele tem prazer em curar as nossas dores. Ele sofreu para que eu e você tivéssemos paz. Ele morreu naquela cruz para que nós fôssemos curados, para que nós fôssemos sarados das aflições de alma, das aflições de espírito. Porque não é fácil viver nessa terra. Lá em João 16:33 está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É a palavra de Jesus. O ter bom ânimo é não perder a fé, não perder a esperança diante das lutas, diante das dificuldades, não perder a confiança que há um Deus vivo no céu que contempla as nossas vidas. E aí eu fico refletindo na vida de Jó. Mas a palavra de Deus é muito linda, né? Tem exemplo para tudo nas nossas vidas. E Jó, nos seus momentos de aflição ali, naquela enfermidade, sofrendo, e a vida dele estava muito difícil, né? Tanto no físico, quanto no material, quanto no emocional, quanto no espiritual, estava difícil para Jó em todos os aspectos. Mas Jó tinha uma certeza, ele tinha uma confiança. Está lá em Jó 19:25. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará na terra. Você pode repetir isso, irmãos? Vamos repetir? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará na terra. Qual é a situação hoje que tu precisa de Deus? Qual é a dificuldade que tu está enfrentando hoje? O que é hoje que está abatendo a tua fé, a tua esperança? Tu pode falar igual Jó? Eu sei que há um Deus vivo no céu, André. Eu sei que há um Deus vivo no céu e que Ele vai fazer algo em teu favor. Amados, Deus é um Deus vivo, que ouve a nossa oração, que vem em nosso socorro quando nós clamamos. Não nos deixe se abater diante das lutas. Aí eu trago à memória de vocês a vida de Davi. Mas homens que tinham mais fé do que nós passou por prova, por luta, por aflição. E nós nessa terra sabemos também que vamos passar por isso. E em algum momento das nossas vidas vamos passar por essas situações. Davi teve um momento da vida dele que ele sofreu tanto ali, sendo perseguido pelos filhos, vendo o reino ali correndo risco de se desfazer. E Davi vai lá no capítulo 55 e ele fala assim: olha, quem me dera eu tivesse asa para eu poder voar como uma pomba e ir para o deserto e ir para bem longe. Porque ele queria um meio de fugir, de escapar
daquela luta que ele estava enfrentando, de tanta preocupação, de tanta angústia, de tanta aflição. E quantas vezes também nas nossas vidas a gente sente assim, ou como está lá, né, no Salmo, você leva os meus olhos para os montes e de onde virá o meu socorro. Quantas vezes nós passamos por isso? Mas Isaías nessa noite traz uma palavra de conforto para as nossas vidas, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Depois vocês meditem lá no Salmo 55, e aí Davi fala, né, que ele queria ter asas como pomba para fugir para o deserto, que ele queria fugir da situação. Ele já estava tão cansado que ele não queria mais enfrentar, ele já queria fugir. Mas ali no 16 do capítulo 55, ele diz assim: eu invocarei o Senhor meu Deus. E foi assim que Davi venceu, porque ele invocou ao Senhor. Amados, eu e você só vamos vencer as dores da alma se invocarmos ao Senhor. Não é fácil não, é difícil. Eu acho que de todas as dores da alma, que todas elas nos fazem sofrer, eu acho que a pior é a do luto, que nos aflige de tal forma que às vezes parece que tem paredes prendendo, mas é nesses momentos que a gente precisa de fé, porque nada nesse mundo pode trazer a cura, porque nada nesse mundo pode consolar, mas nós precisamos saber que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que só Deus pode nos dar a paz. E é nessas horas que a gente também precisa buscar, é nessas horas que a gente precisa clamar, porque se a gente não clamar mais, aí agora vem as enfermidades da alma. Aí eu fui procurar, né, para saber. Aí eu fui lembrando, e aí eu fui escrevendo quais são as enfermidades da alma. Aí eu consegui escrever algumas aqui, mas tem muito mais. A depressão, a ansiedade, os transtornos, a angústia, os toques, o pânico, a aflição, a melancolia, a tristeza profunda. Essas são enfermidades da alma. Enfermidades para as quais Jesus já carregou sobre ele. Enfermidades que o Senhor tem a cura. Sabe por quê, amados? Porque Ele é o médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. Ele cura a enfermidade física, Ele cura a enfermidade da alma, Ele cura o emocional. Ele é o médico dos médicos. Conta para Jesus onde é a tua dor. Tem até um corinho, né? Conta para Jesus onde é a tua dor. Nem está cantando ali. Ele é o remédio, confia no Senhor. Tu tem confiado no Senhor diante da aflição? Tu tem buscado ao Senhor quando a luta bate a tua porta? Quando a angústia parece que quer te espremer, te esmagar? Porque, amados, é nesse momento que a gente está mais fraco e vulnerável, e é nesse momento que a gente precisa buscar mais. Porque se a gente não buscar, amados, aí a depressão vai tomar conta, a ansiedade vai tomar conta. E isso não é só mental, não. Como eu li para vocês aqui o conceito do grupo, isso também afeta o corpo físico. Agora tem uma doença que é bastante conhecida, chama psoríase. Ela é desenvolvida. Quando a pessoa desenvolve, não tem mais cura. E ela assim, a pessoa está bem, mas quando passa um problema de preocupação, ansiedade e estresse, ela aparece. E vira chaga no corpo, vira ferida. E muitas pessoas hoje em dia sofrem disso, virou uma doença até comum, conhecida. E só Jesus, amados, pode curar. Porque a ansiedade faz coisa. A depressão, e o sintoma é físico e sente. Mas quando nós buscamos a Jesus, Jesus cura essas enfermidades da alma, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, como médico dos médicos, Ele é um médico que nunca falha.
nele você pode confiar. E quando a gente confia no homem, a gente fica decepcionado, né? E a decepção também, ela provoca a enfermidade da alma. Porque muitas vezes a gente não consegue superar a decepção, a injustiça. E a gente precisa clamar. E a gente precisa perdoar. Mas Jesus, ele é o médico dos médicos e é o médico que nunca falha. Quando a gente busca, quando a gente clama, ele responde. Está lá em Jeremias 33, 6, que eu também sei de como. Eis que lhe trarei saúde e cura e o sararei. É promessa do Senhor para mim e para você. Amados de Deus, eu trabalho num ambiente onde eu vejo as pessoas doentes, muitas pessoas doentes. E aqueles que estão ali para tratar os doentes também estão doentes, precisando da cura de Deus. Mas é preciso buscar o Senhor, porque só Ele pode curar. Só Ele pode sarar essas feridas, só Ele pode trazer a paz, a serenidade para enfrentar situações. Porque a promessa dele aí, eis que lhes trarei saúde, cura e o sararei. Você tem buscado ao Senhor pela cura? Ou você acha que é impossível? Ou você acha que o tempo acabou? Ou você acha que não tem mais esperança? Mas Jesus, Ele é um médico que nunca falha. E sabe o que mais, amados? Ele conhece todas as enfermidades. Aleluia, Jesus. Jesus é onisciente. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Não há nenhuma doença que o Senhor não conheça. Não há nenhuma doença para a qual Ele também não tenha cura. Porque Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Ele é Deus. Glória a Deus. Quando Lázaro estava ali, né, doente, e aí foram avisar Jesus. Aí falaram para Jesus: olha, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está muito doente. Aí Jesus respondeu, vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus conhece todas as enfermidades e Ele sabe qual é o limite. Talvez o médico ainda não descobriu o teu caso, mas Deus sabe. Deus tem resposta. E sobretudo, Ele tem cura. Aleluia. Não deixe o inimigo te iludir, amados. Não ouça palavras que te façam desanimar. Mas creia tão somente, porque o Deus que cura é o Deus vivo que está no céu e que também está aqui nessa noite. Fala para Ele onde é a tua dor, porque Ele está aqui, Ele está ouvindo a nossa oração. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Fala para Ele o que tu precisa, porque Ele quer te curar, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar serenidade, Ele quer restaurar a tua fé, tua esperança, teu ânimo. Sabe o que é melhor, mas diante de tudo isso? É que esse médico ele pode ser consultado a qualquer hora. Não precisa marcar consulta, não precisa de um encaixe. Esse médico ele pode ser consultado a qualquer hora, em qualquer momento. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é hoje, Senhor. Deus é agora. Deus é no momento que você precisar, no momento que você buscar. Amados, você crê na palavra de Deus? Você crê nas profecias de Deus? Consulte a Jesus. Jeremias 29:13 vai dizer assim: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coisa linda, né, irmãos? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, a melhor ação é aquela que a gente rasga a alma diante de Deus. É aquela que a gente derrama o nosso coração. É aquela que muitos momentos onde a gente não consegue nem falar e a gente só chora. E Deus está
resposta. Essa é a melhor nação. Buscar-me-eis e me achareis. É promessa do Senhor, irmãos. O único pormenor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem momento que a luta é tão grande que a gente tem que pedir: Senhor, acrescenta a minha fé. Porque muitas vezes o problema parece que quer nos afogar. Mas a gente tem que crer e saber que Deus ele está presente para responder. Que Ele vem em nosso socorro quando nós buscamos e quando nós clamamos. Também sabe outra coisa que é boa, irmãos? A boa notícia que eu vou trazer para vocês nessa noite é que esse médico dos médicos, ele atende a todos sem exceção. Todos podem ter acesso à salvação de Deus. Todos podem ser curados pelo Senhor. Todos podem ter a paz e a serenidade que Ele dá. E sabe por quê, irmãos? João 3,16 tem a resposta. Porque João 3,16 não diz que Ele amou alguns. Não diz que Ele amou só os profetas. Mas diz que Ele amou a todos. E João 3,16 diz assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos nós temos acesso a esse médico. E todos nós, quando buscamos, nós o achamos. E todos nós podemos ser curados pelas suas pisaduras, porque Ele já pagou o preço. Porque Ele conquistou na cruz o nosso direito à salvação. E interessante disso tudo, sabe o quê? Ele não exige nada. Ele não precisa de pagamento. Ele tão somente quer que nós o busquemos, que nós o amemos, que nós o adoremos, que nós o obedecemos. E sabe o que é necessário, irmãos, para isso? Fé. Você tem fé para buscar esse médico? Você tem fé para ser curado? Você tem fé para ser sarado? Lá em Hebreus 11,6 dá uma definição de fé, que fala de fé. E aí Hebreus 11,6 vai dizer assim, olha, no 1 ele vai dizer: fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Essa é a definição de fé lá segundo Hebreus. E lá no versículo 6 ele vai dizer assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e o melhor, que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Amados do Senhor, ninguém que busca a Deus sai de mãos vazias. Ninguém que busca o Senhor fica sem resposta. Ah, mas eu orei e Deus não falou nada. Você prestou atenção? Você orou de todo o coração? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Outro estava ali falando com Deus com os dados e o coração estava pensando no jogo, na novela. Estava pensando no problema, na dificuldade. Porque buscar de todo o coração é diferente de você orar de qualquer jeito. Então, quando busca de todo o coração, tem resposta. Quando busca com fé, tem resposta. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E que é galardoador. Galardoar é abençoar. Galardoar é dar benefício. E Hebreus está nos afirmando que Deus é assim. Então, ninguém que busca a Deus de coração fica sem resposta. E para isso, amados, é necessário que primeiro nós reconheçamos os nossos pecados. Sabe por quê? Nenhum de nós é merecedor de nada.
Nenhum de nós aqui somos dignos de receber nada do Senhor. Todos nós somos pecadores. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E Ele perdoa os nossos pecados. Então, buscando esse Deus, nós também precisamos reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada, que nós não fazemos nada. Reconhecendo que verdadeiramente nós não somos nada sem o Senhor. Lá no Salmo 51, quando Davi foi repreendido ali pelo profeta Natan, ele reconheceu. Reconheceu o pecado, reconheceu a fraqueza, reconheceu as misérias da vida dele. E ele diz assim no 51, eu pequei. Meu é o pecado, minha é a culpa. E no 3 ele diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Reconhecido os teus pecados diante de Deus, a Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Porque todos nós pecamos. Então, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós queremos receber a resposta de Deus, nós também precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas misérias, reconhecer as nossas culpas e crer que Ele está ouvindo e que Ele perdoa. E então confessar. Nós temos dia após dia confessar os nossos pecados ao Senhor, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias nós precisamos buscar. Todos os dias nós precisamos clamar. O segredo para não ter doença da alma é buscar o Senhor. É orar, é ler a palavra, é adorar, é cultuar. Porque eu vou te dizer, amado, sentado no sofá vendo televisão não vence não. Só vence se buscar o Senhor. Só vence se invocar o nome do Senhor. Lá em 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que tu precisa de Deus? Comece reconhecendo que tu não é nada, que tu é pecador. Confesse ao Senhor as tuas culpas e creia, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, porque Ele já pagou o preço para que as nossas dores da alma fossem curadas. O segredo é buscar, o segredo é adorar, o segredo é dar lugar. Porque ninguém que busca o Senhor vai ficar sem resposta. Mas o Senhor, Ele vem trazendo a cura para as nossas vidas. Porque pelas pisaduras de Jesus, nós fomos salvos. Amém? Vamos nos pôr de pé e vamos orar ao Senhor.